Marcos 3, a guerra espiritual de Jesus. Já começa agora a oposição a sério ao ministério de Jesus, por causa dos ciúmes dos fariseus, os líderes religiosos, e pelo fato que Jesus quebrou as tradições delas. E agora nós também somos numa luta espiritual. O diabo é real, os demônios, e eles querem destruir por completo a tua vida conjugal, tua vida com solteiro, a tua vida profissional, tudo. O alvo dele é para atacar a tua vida. Então vamos ver aqui como Jesus, neste capítulo, venceu. Temos aqui histórias de curas, expulsão dos demónios, uma acusação falsa de Jesus. O mãe e os meus irmãos acusaram Jesus de ser louco, e Jesus escolheu 12 discípulos. Então vamos ver uma perseguição crescente, e nós vemos no capítulo, quanto mais sucesso Jesus tinha, mais oposição apareceu dos líderes. Atrás desta oposição foi Satanás. É sempre a mesma coisa. Quando tu tens uma vida de vitória, o diabo não vai dar tréguas. Ele vai acusar e atacar a tua vida. Vamos primeiro ver o sucesso. Versículo 7. Aliás, já temos lido no outro vídeo anterior que, em versículo 6, os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. O espírito deste mundo, de Satanás, os demónios, o espírito quer matar a tua vida, porque é Jesus em ti, se tu és crente em Jesus Cristo. Versículo 7. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão, vinda de Galiléia, o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judeia, de Jerusalém, de Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Uma grande multidão foi até com ele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se implorando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem sem que ele era. E então verificamos aqui, muita gente apressou a estar perto de Jesus para ser curado e para ser libertado dos demónios. Jesus arranjou um pequeno barco para ensiná-los do mar, o beira-mar. Jesus tornou-se tão importante que a popularidade dele cresceu rapidamente, e todas as pessoas queriam tocá-lo. Ele, como disse, ele expulsou demónios. As pessoas reconheceram, os ateus demónios reconheceram o poder dele, a autoridade como Filho de Deus. Então foi incrível este relato. Repara uma coisa, que ele não andou a caçar demónios, ele não estava a buscar demónios. Elas é que se manifestaram perante ele. Os demónios vão responder às pessoas santos e ungidos quando nós pregamos o Evangelho. Vamos esperar uma reação demoníaca de vez em quando, de alguns. Outros vão aceitar o Evangelho, mas tu podes esperar uma reação muito forte de certas pessoas. Realmente são os demónios dentro delas que resistem e vão tentar atacar a tua vida. Versículo 11, Jesus não permitiu que os demónios falassem. Ele tinha autoridade total sobre elas. E nós também. Jesus derrotou por completo Satanás
na cruz. É bom declarar isto diariamente. Jesus estava a invadir o reino das trevas e ao fazer curas e ao pregar e expulsar demónios. Vamos ver agora em versículos 13 a 19. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demónios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos de trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Então Jesus escolheu 12 discípulos para representar a mensagem dele e para pregar o evangelho e para curar doenças e expulsar demónios. Mas importante aqui que antes de enviar, os discípulos precisavam de ficar perto dele para primeiro aprender como é que ele agiu, que tipo de caráter tinha do amor e compaixão, para aprender, para observar a vida dele durante 3 anos, para ser discipulados, para ser ensinados, transformados, para servir em pregação e ganhar vitória sobre Satanás. Ele quer enviar pessoas hoje para serem embaixadores dele, mas antes elas precisam ser discípulos, pessoas que aprendem dele, fiquem com ele, conhecem ele, amem ele acima de todas as coisas. É o processo necessário antes de ser usado por Deus. Versículo 20, nós temos aqui 20 até 21. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Esta provavelmente foi a casa de Pedro, em Cafarnaum. Quando os seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo fora, pois diziam, ele está fora de si. Nem sequer a sua família entendeu a missão de Jesus. Acusou Jesus de ser um fanático, para ser fora de si, para ser desequilibrado, enlouquecido. E foi muito difícil para Jesus quando a família acusou Jesus desta maneira. E se nós olhamos para e saltamos um pouco até 31, então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, são os meus irmãos, ficando do lado fora da casa de Pedro, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te procuram. Jesus disse, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Ele perguntou. Então, olhou para os que estavam sentados ao seu redor e disse, aqui estão a minha mãe, os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus não tinha tempo para descansar e uma razão pela qual a família queria que ele voltasse para casa era para descansar, para comer, para dormir. Mas realmente atrás disto foi o diabo que queria desviar Jesus da sua missão. E tu podes esperar, possivelmente, da tua família, oposição, que possa pensar mal de ti, pode não entender a tua fé, podes esperar de alguns membros uma leitura que vai tentar convencer-te de voltar para a Igreja Católica. Mas Jesus, como Jesus ficou firme na vontade de Deus e recusou voltar a Nazaré, tu também precisas ficar muito firme na vontade de Deus e não voltes para trás.
Isto foi dividido, este relato da atitude da família dele, a acusação da família dele. Entre estes dois relatos temos versículos 22 a 30. E aqui temos uma acusação falsa sobre Jesus, contra ele. Então, versículo 20. Então, Jesus entrou numa casa, desculpe, 22. Os mestres de lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Belzebu. Pelo príncipe dos demónios é que ele expulsa demónios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo, estiver dividida, não poderá subsistir. Chegou a seu fim. De facto, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarem. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes seguro que todos os pecados e blasfémias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado do pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com o espírito imundo, um demónio. Foi uma acusação, como eu já disse, que ele tem um demónio, que ele está no poder do chefe dos demónios. Então, através deste chefe, ele expulsou demónios. Mas Jesus explicou que esta acusação não tem lógico. Uma casa dividida não pode sobreviver. Um reino não pode, também não sequer pode sobreviver. Se Satanás luta contra Satanás, ele não pode continuar. Então, acusações muito fortes, blasfémia contra o Espírito Santo, que ele diz não tem perdão. Uma pessoa que nega a mensagem da Bíblia está a atribuir ela ao diabo. Está a dizer que o que é bom é errado. Nega a Bíblia, nega que é a palavra de Deus, nega que Jesus viveu, nega que Jesus era Deus, nega que vai ao inferno para quem não crê, nega que vai haver julgamento e tem uma forma de ser de incredulidade sobre toda a mensagem de salvação. Quem anda assim resiste a nossa mensagem, a mensagem da cruz, de perdão. Não é tanto como Deus não pode perdoar, ele não deixa que Deus perdoe os seus pecados, porque ele não crê no Evangelho. Claro que se isto é um pecado imperdoável de parte de Deus, não pode ser, porque Jesus perdoa todos os pecados de alguém que está arrependido. Mas alguém que está fortemente contra o Evangelho não encontra perdão. Jesus venceu contra neste ataque por falar a verdade, para destruir a mentira. E tu vais ganhar ataques de Satanás por declarar a verdade. Jesus diz que o homem forte, que representa o demónio, tem de ser amarrado, representa o diabo. Nós devemos resistir o diabo. Tu tens autoridade em nome de Jesus, com o poder de Jesus, para resistir todas as acusações, todas as tentações que vêm contra ti. Isto é importante e nós verificamos como Jesus fez isto. Agora, vamos analisar 4 ferramentas que Jesus tinha para vencer Satanás. Primeiro, nós temos lido aqui em Marcos, ele foi ungido pelo Espírito Santo para ter poder. Tu precisas do poder do Espírito Santo para ganhar a batalha espiritual. Tu não vais vencer pecado nem os ataques do diabo sem o poder diariamente do Espírito Santo, sem uma experiência
unção do Espírito Santo. Número 2, Jesus tinha uma vida de oração, um hábito de consultar o seu Pai Celestial, em dependência. Quanto mais nós precisamos de desenvolver uma vida de oração e louvor pessoalmente e declarações. Eu pessoalmente ganho muito ajuda eu passo tempo separado com Deus, pela graça de Deus, em cantar a Jesus e declarar a vitória de Jesus sobre pecados, sobre o diabo, sobre culpa, para em oração ganhar intimidade, continuar com intimidade com Jesus, o Espírito Santo e o Pai. Isto é imprescindível para quem quer ganhar vitória sobre Satanás. Satanás, como diz, está a bombardear a tua vida 24 horas por dia, 365 dias por semana, por ano, e não dá tréguas. Então, preciso aprender como vencer Satanás. Número 3. Jesus venceu as tentações de Satanás no deserto por utilizar a palavra de Deus. Ele declarou uma palavra-chave para vencer cada tentação. Uma rema, a palavra em grego é rema, é uma palavra falada daquilo que já tinha memorizado no seu coração para poder vencer acusações, dúvidas, solicitações para pecar. Tu precisas urgentemente de conhecer a Bíblia suficientemente, especialmente o Novo Testamento, para vencer mentiras e acusações falsas de Satanás. Eu posso dar uma dica, talvez seja benefício escolher um livro, por exemplo, Efésios, e passar um mês a ler e ler outra vez o livro de Efésios até que entra as verdades sobre salvação, sobre a tua posição, a tua identidade em Cristo. Se tu não fazes isto, ler a Bíblia diariamente ou quando puderes, tu vais ser vencido por Satanás, absolutamente certo. Número 4. Jesus chamou 12 apóstolos para cooperar com ele. Ele não trabalhou sozinho. Tu urgentemente precisas de conselhos, palavras de edificação dos outros para lutar contra o pecado, mentiras e ataques. Tu não deves andar sozinho. Tu precisas de igreja, precisas de pessoas mais maduras na fé. Tu precisas de ouvir mensagens bíblicas, espirituais, do YouTube, por exemplo, ou ler livros, ou ler na internet, para ganhar conhecimento, para ouvir a palavra de Deus diariamente dos outros, para receber correção. Mas faz parte da guerra espiritual. Tu precisas de ter outras numa igreja. Ao assistir a uma igreja não é facultativo, é absolutamente necessário, se puderes. Eu sei que nem sempre há igrejas na tua localidade, mas se puderes conviver com outros irmãos, ouvir pregações, ouvir cânticos, cantar, para não ser desprotegido. Há tantos crentes que são desprotegidos, mesmo crentes que andam na igreja podem ser desprotegidos e não vencem Satanás por causa da ignorância, porque eles não buscam Deus com todo o coração, não orem, não leem a Bíblia, não pedem conselhos dos outros. Então, faça favor, busca Deus constantemente e aprende através deste capítulo e os estudos de Marcos como vencer Satanás, porque diariamente somos rodeados por tentações para ter poder, para ser infiel à esposa, para tentar viver para dinheiro, fama, para ter uma vida fácil, para ser preguiçoso. São tentações que todos temos, mas através dos ferramentas podemos resistir Satanás. E tu vais guardar a tua família, tu vais guardar o teu trabalho, tu vais ter sucesso na vida espiritual. Amém.